Graças a Deus. Como nós fazemos todas as segundas-feiras, nós temos a oportunidade de nos debruçar na palavra e ministrar o ensino, transmitindo o ensinamento para que você possa ter o verdadeiro crescimento através da palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. E eu quero convidá-lo nesse instante para uma leitura da Bíblia Sagrada, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 8, onde estaremos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E você pode manter a sua Bíblia aberta e acompanhar os versículos que eu estarei citando, e juntos nós estaremos aprendendo a palavra do Senhor nesta noite. Amém, queridos? 1 de Coríntios, capítulo de número 3, verso 8, nos diz assim: Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Vou repetir. O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Hoje, então, nós iremos estudar aqui e aprender um assunto pouco abordado nas igrejas evangélicas. É um assunto que quase as pessoas não tocam nele. E muitas das pessoas que estão dentro da igreja talvez nunca ouviram falar a respeito de galardão. E outras que já ouviram falar, mas não sabem o que é um galardão. Na escola bíblica dominical, nós citamos o texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, verso de número 8 e 9, quando ele diz: pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando Paulo fala que a salvação é um ato da graça de Deus, que ela não é por obras. Quando então no verso 9 diz: não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, feituras em Cristo, criados para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos por elas. Então nós dizemos aqui que nós não somos salvos pelas obras, mas a partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós devemos andar e praticar boas obras. Por isso que eu disse aqui e fiz uma colocação, dei uma pérola muito boa no domingo pela manhã, dizendo que no verso 9 vai falar que a salvação não é por obras, porque obras qualquer pessoa pode fazer. Todavia, no verso 10 diz boas obras, que nós, ao nascermos de novo, ao ser salvos em Cristo Jesus, nós fomos criados nele para as boas obras. Boas obras só pode fazer aquele que é salvo em Cristo Jesus. Quem não é salvo em Cristo Jesus é capaz de fazer obras, mas boas obras somente aqueles que nasceram de novo, pois a sua natureza agora é uma natureza oriunda de Cristo e por isso tudo aquilo que ele faz é considerado boas obras. E Deus preparou para que nós praticássemos e andássemos por boas obras. Então a primeira coisa que nós precisamos entender e responder é a seguinte pergunta: o que é galardão? A palavra galardão, ela deriva-se tanto do termo hebraico, que é a palavra sacar, como também do termo grego, que é a palavra mistro. Esta expressão tem o sentido ordinário tanto no Antigo como no Novo Testamento como
salário, como recompensa, pagamento ou até mesmo um prêmio que alguém recebe pelo seu trabalho ou pelo seu serviço. Então esta é a definição básica de galardão. A palavra sacar ou mistron, que significa salário, recompensa, pagamento ou até mesmo um prêmio que alguém recebe pelo serviço que ela presta ao Senhor. Em Salmo 127, verso de número 3, diz assim, olha aí na sua Bíblia, Salmo 127, verso de número 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Aqui o texto está falando de algo que nós recebemos nesta vida, dando termo de galardão, de recompensa. Então a primeira coisa a observar, no âmbito do Antigo ou do Novo Testamento, é que existem expressões na Bíblia para galardão, para recompensas que nós recebemos do Senhor aqui nessa terra. E nesse texto fala que o filho, fruto do ventre, é o galardão da mãe e do pai, ou uma herança, como a Bíblia assim estabelece. Mas em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 35, Hebreus 10, versículo de número 35, abra sua Bíblia aí. Diz assim, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Quando aqui o escritor aos Hebreus está falando sobre o sacrifício de Cristo, sobre o plano divino e o propósito do Senhor em recompensar pessoas na eternidade, ele vai falar aqui sobre o grande galardão que está reservado. Fala de algo que se recebe na eternidade. A palavra grega utilizada aqui é mistrapodosia. É uma expressão um tanto difícil, mas ela tem o mesmo sentido no dicionário Strong, que significa em português pagamento, salário devido ou uma recompensa por um trabalho prestado. Então, galardão aqui pode ser aplicado para recompensas, para pagamentos, dádivas recebidas nesta vida, e também pode ser aplicado como galardão, como uma recompensa eterna. Nós iremos mais nos deter aqui naquilo que constitui como recompensa, prêmio, pagamento eterno, pois essa é a maior dúvida das pessoas. Mas não podemos descartar que a Bíblia também, como o Salmo 127, verso 3, fala de galardão recebido aqui nesta terra. Número 2. O que seria este galardão? É uma excelente pergunta, né? Talvez a dúvida ela se encaixe muito mais aí. Galardão nesta vida, como eu já disse, são dádivas, presentes, recompensa da parte do Senhor, pela sua graça maravilhosa, ele resolve presentear e abençoar pessoas nesta vida. Agora, quando se fala de galardão eterno, aquilo que se receberá na eternidade, a Bíblia é um tanto misteriosa a esse sentido. A Bíblia fala de forma velada, principalmente no livro de Apocalipse, o que vem a ser esse galardão. Ela não explicita, ela não revela de forma clara e contundente. Ela deixa sempre um mistério do que vem a ser o galardão recebido na eternidade. A Bíblia ela não dá esse detalhe para que nós possamos então afirmar categoricamente.
Ele diz em Apocalipse, muitas vezes usando expressões, que será dado uma pedrinha branca, outras vezes a Bíblia usa a expressão vestes brancas, a Bíblia fala de novo nome, e sempre a Bíblia vai trabalhar a questão do galardão como um estímulo para os fiéis e para os salvos trabalharem na seara e na obra do Senhor. Então o galardão ele serve como um estímulo, como algo que nos impulsiona a trabalhar e fazer algo para Deus. A Bíblia, a princípio, usa um exemplo que é o trabalho realizado por Paulo e Apolo, no texto que eu li de 1 Coríntios, capítulo 3. Quando fala destes homens que trabalham na seara e estavam preocupados com a pregação e o ensino da palavra. Eles estavam preocupados em anunciar, e algumas pessoas queriam ser do partido de Apolo, de Paulo, e teve toda aquela confusão na igreja de Corinto, e então Paulo toma a palavra, e do versículo de número 6 ao versículo de número 8 do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem quem planta é alguma coisa, nem quem rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega, diz Paulo, são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Então Paulo faz uma afirmação aqui que o galardão é decorrente do trabalho. E já fica uma dica muito importante para aqueles cristãos, para aquelas pessoas que fazem parte da igreja evangélica, que muitas vezes recebeu a salvação de Cristo Jesus, passou pelo processo do novo nascimento, nasceu de novo, foi transformado, mas essa pessoa cruza o braço e diz: eu não vou fazer nada para o Senhor, eu não vou trabalhar para ajudar a igreja em nada, eu não vou trabalhar para ajudar o reino de Deus a se expandir, eu não vou pregar, eu não vou evangelizar, eu não vou compartilhar o amor de Jesus, eu não vou trabalhar, eu não vou realizar assistência social. Ou seja, essa pessoa, ela se omite e cruza os braços. E quando ela faz isso, ela está prejudicando o recebimento do seu galardão. Porque o nosso trabalho será galardoado pelo Senhor. O nosso trabalho será recompensado pelo Senhor. E nós não podemos nos contentar simplesmente com a salvação. Ainda que saibamos que a salvação ela é preciosa, ela é maravilhosa, ela é um dom, uma graça que Deus deu a nós. É um privilégio muito grande. Mas também um privilégio é viver como salvo e servir e trabalhar no reino de Deus. Servir ao reino de Deus. Dedicar-se a contribuir com o desenvolvimento do reino de Deus aqui nessa terra. Semeando a palavra, ensinando, ajudando as pessoas, trabalhando na igreja, pregando o evangelho, evangelizando e anunciando a palavra. É por isso que os missionários que entregam a sua vida a se dedicar à obra de Deus, eles receberão o galardão das mãos do Senhor. E aqueles que cruzaram seus braços não irão receber o galardão. Pastor, tem na Bíblia que pessoas não irão receber o galardão? Sim. Isso não significa que elas não serão salvas, porque salvação é uma coisa e galardão é outra coisa. A salvação não é pelas obras, como nós já aprendemos. Mas, depois de salvo, nós precisamos desenvolver e praticar boas obras, andar por boas obras, para podermos também, um dia no céu de glória, receber o galardão da parte do Senhor.
John Stott, certa feita, escreveu e disse que o céu será um lugar de surpresas. É, isso mesmo. Tanto para aqueles que nós achamos que estariam salvos e não estarão lá, como para outros que nós achávamos que não estavam salvos e estarão lá. Mas também será uma surpresa no sentido de que muitas pessoas anônimas, desconhecidas por nós, serão recompensadas e honradas por Deus na eternidade. Pessoas que nós nem imaginávamos que existiam, que são pessoas que se dedicam à oração sem nunca aparecer, pessoas que abençoam a vida de muita gente sem ter notoriedade, porque não pense que essas pessoas que estão em evidência e em notoriedade é que serão grandemente recompensadas. Muitas vezes, aquelas pessoas que nós menos esperávamos, aquelas pessoas anônimas, um dia serão honradas pelo Senhor na eternidade. Podemos então ir para o ponto 3. Qual o lugar que nós receberemos o galardão? Alguns galardões, como eu já disse, nós receberemos aqui nessa terra. São as bênçãos, as dádivas que o Senhor nos concede enquanto aqui vivemos. Mas nós estamos aqui nos detendo muito mais e pensando também no galardão que nós receberemos na eternidade, que são premiações, recompensas ou dádivas que Deus nos dará quando chegarmos no céu de glória, que são símbolos de uma recompensa que Deus entregará. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 9, ao olhar para a multidão e vê-las como ovelhas aflitas, que estavam desgarradas sem pastor, Jesus se compadeceu delas e fez uma oração e instruiu os seus discípulos dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. É bem verdade esse texto e ele pode ser aplicado aos nossos dias. Da quantidade de pessoas que nós temos nas igrejas, da quantidade de pessoas que se denominam evangélicas, é um número muito pequeno, uma proporção muito pequena daqueles que colocam as suas mãos no arado para trabalhar para o Senhor. É tão bom quando nessa vida você trabalha para uma empresa, para um patrão, e no final do mês você recebe o seu salário, a sua recompensa pelo seu trabalho, que dirá trabalhar para o melhor e maior patrão que existe, que é o nosso Senhor. Como é bom receber a recompensa das mãos do nosso Senhor. E a Bíblia diz: cada um receberá o seu. Significa dizer que galardão é individual. Cada um receberá o seu. Então você precisa trabalhar pelo seu galardão. 2. Por qual motivo se receberá o galardão? Pelo trabalho que cada um desenvolver e prestar ao Senhor. 3. Que tipo de trabalho, pastor? Eu acredito que todo tipo de trabalho que é feito para o Senhor, com a motivação certa, esse trabalho é recompensado pelo nosso Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículos 41 e 42.
Veja como a Bíblia trabalha essas questões, às vezes por pequenas coisas que são feitas. E diz assim Mateus 10, 41 e 42. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Aqui o texto está falando de acolhimento. Pessoas que são acolhedoras receberão galardão. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Vai falar aqui daqueles que têm prazer em acolher pessoas justas diante de Deus, que ela também receberá o seu galardão. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, fala da bondade, da liberalidade e da voluntariedade de repartir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem bondade no seu coração? Você tem liberalidade no seu coração? Você tem prazer de repartir com as pessoas? Você se preocupa com as necessidades das pessoas ao ponto de dividir o pão com elas? Se você tem esse sentimento no seu coração, e isso é uma verdade em sua vida, você também receberá galardão. E o texto continua. Quando a gente dá um copo de água fria a um desses pequenininhos, que é um dos discípulos do Senhor, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Significa dizer que esta pessoa, ela será agraciada por Deus. Ela será galardoada pelo Senhor quando ela recebe um profeta na qualidade de profeta, quando ela recebe um justo na qualidade de justo e quando ela dá um copo de água fria, por exemplo, a um pequenininho, aquele que é um discípulo do Senhor, verdadeiramente este jamais perderá o seu galardão. E é muito importante a gente pensar em galardão como um aspecto de motivação para o trabalho. Uma das coisas que Deus pesa muito são as motivações do nosso coração. Porque não é só você trabalhar, não é só você fazer alguma coisa, você precisa fazer com a motivação correta. Porque se não tiver a motivação correta, você não receberá galardão pelo seu trabalho. Pastor, isso é muito sério. Verdade. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia e aprender o que a Bíblia diz corretamente. É muito importante nós termos uma motivação correta no trabalho que nós realizamos no reino de Deus. Por quê? Porque existem pessoas que trabalham na igreja, na obra do Senhor, mas elas estão trabalhando para si mesmas, pensando só nos seus interesses, pensando só na sua vontade, pensando só naquilo que vai ser bom para ela, para sua família, naquilo que agrada a ela, a sua família, naquilo que coloca essa pessoa em evidência, num pedestal. Ela quer os holofotes, ela quer ser uma estrela, ela quer a notoriedade. E isso as pessoas precisam tomar cuidado. E chegou aqui uma colocação, uma pergunta, Fabiana Pimenta. Mas as pessoas têm que fazer as obras de todo o coração para Deus, porque senão o galardão não valeu de nada. É uma colocação. Às vezes as pessoas fazem, mas não para Deus, e sim para os homens. Será uma obra em vão. Corretíssimo, Fabiana. É o que eu estou dizendo aqui. Não adianta as pessoas fazerem obras, mas elas fazem para se aparecer, para estarem em evidência, para receber os aplausos dos homens, para receber as honras dos homens, para serem vistos pelos homens. Esta obra não tem valor diante de Deus.
Sabe como a Bíblia chama isso? De hipocrisia. A palavra hipocrites é uma palavra grega original que significa máscara. Alguém que usava no teatro grego uma máscara para uma encenação, mas por trás ela era outra pessoa. E aqui as pessoas que querem trabalhar com essas motivações erradas, elas são hipócritas. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 6, versículo de número 5, quando Jesus instrui a respeito da oração. Olha o que ele vai dizer. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Para quê? Por que eles oram nas esquinas? Por que eles oram em pé? Eles oram porque querem falar com Deus? Não. Para serem vistos pelos homens. E quando a pessoa faz alguma coisa para ser vista pelos homens, olha o que diz o final do texto. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Ora, você quer ser visto? Você quer ser aplaudido? Você quer ser uma notoriedade? Você já recebeu seu galardão aqui, porque é isso que você quer. Então não espere nada de Deus na eternidade. Olha como é sério esta colocação. O texto em que li em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 14, vai nos deixar uma palavra muito importante. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 14. O verso 13 diz assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Significa dizer que só vai receber galardão pela obra que permanece. O texto está dizendo que não é qualquer obra que nós fazemos, mas aquela obra que permanece, esta terá o seu galardão. Aqui tem uma ilustração muito clara como os elementos que passam pelo fogo são obras provadas pelo fogo para saber se elas permanecem ou não. E é interessante que o texto vai usar aí algumas expressões interessantes, algumas palavras que nos dão algumas dicas, quais as obras que permanecerão e as obras que não permanecerão. Quando ele usa a expressão, aquele que construir um edifício de ouro, construir um edifício de prata, ou construir um edifício de pedras preciosas. Ele fala de metais e de elementos duráveis, que não se desfazem quando são provados pelo fogo. O fogo aqui é a expressão de juízo, daquilo que será julgado. E por outro lado, ele coloca os outros elementos, quando fala daqueles que constroem um edifício de madeira, constroem um edifício de feno, ou constroem um edifício de palha. São materiais não duráveis, que quando passar pelo juízo do fogo, eles desfazerão. Então são obras que não permanecem. E aí você pode perguntar, pastor, que obra eu devo fazer para permanecer? Obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Temos aqui, Fabiana está colocando aqui novamente, mas pastor,
atrapalha na salvação? Ora, eu já disse aqui que uma coisa é salvação e outra coisa é galardão. Salvação a gente recebe por meio da fé, mediante a graça de Deus é que somos salvos, não por obras. Mas depois de ser salvo, nós devemos realizar boas obras. A Bíblia usa uma expressão de que alguns serão salvos, nesse próprio texto aqui, como que pelo fogo, ou seja, sobrou a salvação, mas não terá nada de galardão. Ele diz aqui claramente que todas as nossas obras, elas passarão pelo crivo, pelo juízo de Deus, como que pelo fogo, para saber aquelas que permanecem e aquelas que não permanecem. Diz o verso 16, não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus, ou que Deus habita em nós. Aí ele vai continuar aqui falando sobre os aspectos daquilo que Paulo e Apolo faziam, para dizer que os homens não deveriam gloriar nas suas próprias obras, mas que o próprio Deus, ao final, é que os recompensará. Existe aqui um contraste entre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eles são avaliados pelo Senhor, e não somente pela consistência daquilo que é feito, mas também pela motivação com que é feito. Então guarde esta verdade no seu coração nesta noite. Quando você for fazer algo para o Senhor, que a sua motivação seja uma motivação correta. E qual seja a motivação correta? Qual é a motivação correta? Tudo que nós fizermos deve ser feito para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, para a glória do seu nome e nada para o nosso nome. Tem mais uma colocação aqui? Samuel Ferreira. Pastor, qual a diferença entre obras de ouro, de prata e pedras preciosas? Ora, aqui fala de metais diferentes, de metais que têm valores também diferentes. Ou seja, quando a gente fala de galardão, nós estamos falando de obras que são feitas no Senhor. Algumas coisas são feitas com valores menores, outras coisas são feitas de valores maiores, obras mais consistentes. Por exemplo, de alguém que está na igreja e se converte, tem um coração bondoso, tem liberalidade e ela trabalha para o Senhor, mas ela faz pouca coisa. Ela, ainda que seja pouquinho, mas ela faz um pouquinho para o Senhor. Ora, o seu galardão será recompensado de acordo com esta medida. Muito diferente daquele que renuncia tudo na vida para poder entregar a sua vida integralmente para o serviço do Senhor. Ora, esta pessoa automaticamente está fazendo uma obra muito mais consistente, muito mais preciosa. Automaticamente, ela será muito mais recompensada pelo Senhor do que aquele que fez muito pouco ou quase nada. Então, nós precisamos entender que existirá essa diferenciação de galardão. Porque o galardão é individual e cada um receberá, diz o texto bíblico, segundo as suas próprias obras feitas no Senhor. Podemos caminhar aqui para o ponto 4. Quando nós receberemos o galardão? Você sabe quando nós iremos recebê-lo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo de número 27. Mateus 16, versículo de número 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a
cada um segundo as suas obras. Olha aqui como cada um vai receber o seu galardão conforme as suas obras. Ainda Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12. Apocalipse 22, versículo 12, onde também lemos, quando o Senhor diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Cada um é individual, e segundo a sua obra é a proporção que cada um será recompensado pelo Senhor. Mas em que lugar, pastor? Quando nós receberemos o nosso galardão? A Bíblia fala de dois tribunais, um chamado de trono branco e outro chamado tribunal de Cristo. Apocalipse capítulo 20, verso 11, fala do tribunal, do trono branco, que é o lugar onde os ímpios comparecerão para serem julgados e condenados. Aqui é um tribunal para julgamento e condenação daqueles que não receberam a salvação em Cristo. Agora a Bíblia tem um segundo tribunal, chamado Tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 10, segundo aos Coríntios 5 e 10, onde diz que todos nós, os salvos, compareceremos diante do Senhor para receber o galardão ou a recompensa segundo as nossas obras. Então significa dizer que o lugar que nós receberemos o galardão será no tribunal de Cristo. Não é um tribunal para julgamento de condenação, de salvação, porque só estará no tribunal de Cristo aqueles que foram salvos em Cristo. E nesse tribunal é que o Senhor recompensará cada um com o seu galardão segundo as suas obras. Então é muito importante nós entendermos esta dinâmica para que fique bem claro o que a Bíblia fala a respeito de galardão. No ponto 5, quem pode dar o galardão? Ora, nós já falamos aqui que a Bíblia diz que o galardão, ele é e está com Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Isaías 40, versículo de número 10. Isaías capítulo 40, versículo de número 10. Já encontrou? Olha o que diz. O Senhor dizendo: eis que o Senhor Jeová virá com poder, e o seu braço dominará por ele. E eis que o seu galardão está com ele. Ora, se está com o Senhor, o galardão é do Senhor. E diz mais: e o seu salário está diante da sua face. Ou seja, nesse texto vai dizer que o galardão é um salário, é um pagamento, é uma recompensa que está com o Senhor e está diante da face do Senhor. Então é o Senhor que irá nos recompensar ou nos galardoar. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Abra sua Bíblia aí. Hebreus 11, versículo de número 6. Um texto bem conhecido, falando sobre a justificação pela fé, daqueles que viveram pela fé no Senhor. E ele vai dizer aqui no verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o galardão, ele será dado pelo Senhor, porque o Senhor é dono do galardão. O galardão não deve ser entendido aqui nesse contexto como objetos físicos e materiais, mas antes com recompensas espirituais, como graus de glória, como níveis de participação em tudo quanto Cristo tem e em tudo quanto Cristo é. O galardão tem a ver com a extensão e com a natureza da glória que o cristão irá receber da parte do Senhor. Essa é uma das dicas que o texto bíblico nos dá. O Vicente está participando aqui, Vicente Barreto, nosso presbítero. Para o cristão que é fiel nas suas obras, haverá danos. Ele receberá de volta as coisas que fez através do seu corpo, sejam boas ou más. Ver-se que o propósito deste julgamento não é uma declaração de condenação, mas sim uma avaliação da fidelidade do crente. O Vicente deve ter tirado isso aqui de algum livro aí definindo esta questão, mas é verdade, é isso daí. Nesse tribunal, como não é um tribunal de julgamento, mas sim para receber o galardão, então não está falando diretamente de salvação, mas está falando das obras. Por isso que é importante nós nos dedicarmos a elas. Deus não está em nenhum momento debaixo de uma obrigação de galardoar alguém, mas ele mesmo se propôs a isso. Ele diz: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ele pode galardoar como ele quiser, mas agradou-lhe fazer de acordo com os meios que os homens compreendam, isto é, segundo a proporção das habilidades, dos serviços e das obras prestadas ao próprio Deus. Então foi Deus que estabeleceu que ele deseja galardoar, premiar, recompensar aqueles que trabalham na sua obra. E fica uma dica para todos nós, para aqueles que estão com os braços cruzados: vamos trabalhar, porque você receberá galardão, porque você receberá um prêmio da mão do Senhor, que você será recompensado pela obra que você desenvolver na obra do Senhor. Por isso que a Bíblia usa a expressão dizendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Se o trabalho é no Senhor, não é vão. Mas se o trabalho não for no Senhor, ele é vão, ele é passageiro. Tá bom? Podemos entrar aqui no ponto 6. Como pode ser este galardão? Algumas dicas que a Bíblia dá para a gente entender como que funciona este galardão. Primeiro, este galardão pode ser grande ou pequeno. Você quer um galardão grande ou pequeno? Diga aí. Responde aí na nossa live, manda mensagem. Eu quero grande, eu quero pequeno. Tem uns, eu quero médio. Por quê? Mateus capítulo 5, verso 12, vai dizer: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Para quem o Senhor estava falando isso? Por aqueles que eram perseguidos e mortos por causa do nome de Jesus. Então aqueles que entregam a sua vida a Jesus, são perseguidos pelo nome de Jesus, dão a sua vida por Jesus, esses terão um grande galardão, diz Mateus 5 e 12. Também o galardão pode ser perdido. É verdade. Mateus 10 e 42, na parte B, vai dizer: em verdade vos digo, que de modo algum aqueles que fazem aquelas coisas que eu já ensinei, perderá o seu galardão. Significa que aquele que não faz, ele pode perder o seu galardão. O galardão também pode existir ou ter
ou não ter. Mateus 6:1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, diz a Bíblia, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estais nos céus. Todavia, sereis salvo. Então, Fabiana, já fica aqui a resposta para você, que a salvação independe do galardão. É possível alguém ser salvo, mas não receber galardão? Está aqui o texto explicando isso. Agora, é possível alguém receber galardão sem ser salvo? Não, porque o galardão é só para aqueles que realizam boas obras, e só pode realizar boas obras quem é salvo em Cristo Jesus. O galardão poderá também ser completo ou parcial. 2 de João, versículo de número 8, diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o pleno galardão ou a plena recompensa. Então, a recompensa pode ser plena, mas ela também pode ser parcial, ou pode não ter essa recompensa, esse galardão. Também, em questão de galardão, cada um receberá o seu individualmente, como nós já exaustivamente falamos. 1 Coríntios 3:8, que é o texto que eu li na abertura deste ensino. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A Kate Evelyn: pastor, para um cristão que faz muito para o Senhor e depois, por algum motivo, acabou se desviando dos caminhos do Senhor, as obras que foram feitas são perdidas e esquecidas? Ora, diante de Deus não tem nada perdido e esquecido, porque pessoas foram abençoadas e agraciadas. Por exemplo, Kate, eu posso pregar o evangelho para muita gente, e muita gente vir se converter, ser salva, transformada, essas pessoas se tornarem evangelistas, missionários, e depois, por algum motivo, eu me desvio e me afasto do Senhor, morro e perdi a minha salvação. Foi tudo perdido? Não. Pessoas foram alcançadas e abençoadas, e o nome do Senhor continua sendo glorificado naquelas vidas. Agora, eu não garanti a minha salvação e nem o meu galardão. Por quê? Porque ele é individual. Não adianta eu fazer muita coisa boa para o Senhor e perder o que é mais precioso. A Bíblia diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria em recompensa da sua alma? Antes de trabalhar para ganhar o galardão, é necessário nós preservarmos a nossa salvação, que é o bem mais precioso que um homem pode ter. Espero ter respondido aí a sua pergunta. Então, cada um receberá o seu galardão, ele é individual, pelo seu trabalho. Será dado aos que não desprezam a palavra. Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado ou recompensado, diz o Senhor. Será dado àqueles que são justos. Provérbios 13:21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. E aí nós podemos já caminhar para a nossa conclusão. Mas tem uma pergunta que não quer calar. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. É a pergunta que ontem nós ouvimos do Isaías e também do Samuel Júnior. Ele trata todos igualmente. Se dá galardão diferente para um e para outro, não será acepção de pessoas? Não. Quando a Bíblia fala de acepção de pessoas, que Deus não faz acepção, no sentido de que Deus concerne
E Deus concede a salvação e o perdão a todos os pecadores que vêm a Ele. Não importa que é pobre, não importa se é rico, não importa se é branco, não importa se é negro, se é índio, se é mulato, não importa. A graça e a bênção do Senhor é para todas as pessoas indistintamente. O reino de Deus, ele está aberto para todas as pessoas que reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não salva ricos porque são ricos e deixa os pobres de lado. Não, Deus não faz isso. Mas ao salvar, tanto um como o outro, Deus recompensará com o seu galardão individualmente, segundo as obras de cada um, conforme o trabalho que cada um realizar. Por quê? Porque seria até injusto o inverso. Ora, eu recebi a salvação, mas eu cruzo os meus braços e eu não quero fazer nada para Deus. Eu não evangelizo, eu não prego, eu não abençoo as pessoas, eu não ajudo ninguém, eu não contribuo com a salvação de ninguém, eu não contribuo com a vida espiritual de ninguém, eu não semeio o evangelho, eu não evangelizo, eu não entrego a minha vida, não me disponho a nada para o reino de Deus. Todavia tem alguém que se entrega totalmente, trabalha, desenvolve, gasta a sua vida no reino de Deus, aí chega no final, eu sou galardoado igual a outra pessoa. Porque Deus, a despeito de nos dar a sua graça, após salvos, cada um de nós precisa trabalhar para poder granjear o seu galardão. A Bíblia até usa uma parábola sobre os talentos que o Senhor deu um para 5, deu para outro 3, para outro 2, para outro 1, e cada um trabalhou para multiplicar e granjear. Só teve um que enterrou. Então é importante nós entendermos isso na Bíblia, que o galardão ele trabalha diante desta dinâmica muito importante. Ora, e como será no céu? Será que um vai saber do galardão do outro? Será que no céu não vai gerar inveja? Será que eu não vou ficar falando, nossa, meu galardão é pouco, do outro é mais? Eu acredito que não. Ainda que a Bíblia trabalhe como um mistério, a Bíblia sempre usa uma questão aqui de individualidade existencial. Ou seja, cada indivíduo e somente Deus saberá do galardão que recebeu. E no céu não haverá essa questão de inveja, não haverá essa questão de um é melhor do que o outro, de que um fez mais do que o outro, não. Porque lá, estando salvo diante da presença do Senhor, cada um recebendo o seu galardão, certamente cada um estará satisfeito com aquilo que recebeu do Senhor, menos ou mais. Mas é tão bom quando a gente se dedica a fazer o mais. O galardão ele é comparado na Bíblia a uma coroa de glória. E os crentes, dependendo da sua lealdade, do seu trabalho, desenvolvimento espiritual, receberão graus variados desta glória, compartilhando dos atributos e da natureza de Cristo em âmbito maior ou menor. Portanto, devemos trabalhar pelo nosso galardão. E a Bíblia usa uma ilustração que eu gosto muito, e talvez esta ilustração seja a pá de cal que nos esclarece muita coisa. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 10 e 11, quando fala da história dos 24 anciãos que estavam adorando e se prostrando diante do Cordeiro de Deus, de Cristo, com as suas coroas, e de repente eles se lançam aos pés de Cristo, tiram as suas coroas que eram
sinais das suas boas obras, e diante do trono eles lançam aos pés de Cristo as suas coroas e dizem: digno és, Senhor, de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade todas as coisas foram criadas e feitas. Ou seja, a despeito deles receberem esta coroa, que representam as suas obras, o galardão recebido da parte de Deus, nenhum deles reconhecem mérito algum diante do Cordeiro que está acima de tudo e está acima de todos. Glorificado seja o seu nome. Eles tiram as suas coroas e colocam aos pés do Cordeiro de Deus, porque só ele é digno de honra, de glória, de poder e de adoração. Esta é a melhor ilustração na Bíblia para representar aquilo que estamos estudando nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você possa ter aprendido através desse ensino o que vem a ser o galardão. E através disso você possa valorizar muito mais aquilo que Deus tem preparado e reservado para os salvos que trabalham na sua seara e na sua obra e ganham um dia das mãos do Senhor, ganharão das mãos do Senhor este prêmio maravilhoso que é o galardão.